Anos 60. Sim, uma década de muitos acontecimentos marcantes. Quem não lembra de que em abril de 1960, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico. Em agosto de 1961, ocorre a construção do Muro de Berlim. Em 1962, é realizada a Copa do Mundo de Futebol no Chile. O Brasil torna-se bicampeão mundial. Em 22 de novembro de 1963, enquanto fazia uma visita a Dallas, o presidente Kennedy é assassinado. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Em 31 de março de 1964, um golpe militar no Brasil tira o poder do presidente João Goulart. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Início da ditadura militar no Brasil. Mas hoje, não estamos aqui para falar de todos os fatos históricos. Viva a bossa, viva a palhoça, Vamos falar sobre o Tropicália. No final da década tem início o tropicalismo, importante movimento cultural brasileiro. Mas o que foi Tropicália? Tropicalismo ou movimento tropicalista? O tropicalismo foi um movimento cultural de vanguarda que ocorreu no Brasil nos anos de 1967 e 1968 nas artes e principalmente na música. Merecem destaque os compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, que lideraram o movimento, além de Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes, Torquato Neto, Rogério Duprá, Capinã, Jorge Ben e Maria Bethânia. O tropicalismo, caracterizado como movimento libertário e revolucionário, buscava afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock, da psicodélica. Interessante observar que essa experiência estética aberta, sincrética e inovadora, lançada pelos tropicalistas, mudou não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do país. A irmã de Caetano Veloso eternizou em sua voz diversas músicas do período, como Janelas Abertas e Tua Presença Morena. Porém, Bethânia nunca chegou a ser porta-voz do movimento, mesmo citada pelo irmão como uma das criadoras do tropicalismo. A cantora preferia não seguir nenhum estilo específico, ficando livre para cantar o que bem entendesse, ou seja, ficou de fora do tropicalismo mesmo participando dele. Enquanto acontecia o tropicalismo, fui muito clara com o Caetano e com o Gilberto, como eles todos. Eu adoro. Canto tudo que vocês quiserem. Mas não vou me vestir igual. Não vou cantar igual. Fazer disco não é a minha praia. Vinícius dizia que eu tinha voz de sarjeta. É muito isso mesmo. Não gosto de nada que me amarre. Mesmo não sendo uma representante da Tropicália, Bethânia foi ativa na música no período, além de ajudar o irmão a dar o pontapé inicial para o movimento. De acordo com Caetano Veloso e a própria Bethânia, ela incentivou o cantor a ouvir, entre outras coisas, Roberto Carlos, o que fez com que ele repensasse sua maneira de fazer música. Com essa desconstrução, Caetano se viu criando algo novo, cheio de influências. Assim, então, surgiu, por exemplo, Alegria, Alegria, que abriu as portas para a Tropicália. Mesmo não participando do movimento, eu incentivava meu irmão Caetano a expandir seus horizontes e que não ficasse tão focado na bossa nova ou no cancioneiro tradicional. Sugeri até que escutasse o Roberto Carlos. A palavra Tropicália foi cunhada por Hélio Oiticica em uma obra apresentada em 1967 no Museu Arte Moderna no Rio de Janeiro. Mais tarde, no mesmo ano, ocorreria a terceira edição do Festival de Música Brasileira na Rede Record. Foi lá que tomou forma Tropicália por meio justamente de Alegria, Alegria de Caetano Veloso, que ficou na quarta posição da premiação final. O evento, chamado de Festival da Virada, teve outra música significativa para o movimento Domingo no Parque, cantada por Gilberto Gil e Os Mutantes. A faixa era uma mistura
de referência incluindo as guitarras elétricas dos Mutantes e os arranjos do maestro Rogério Tupá. Essa noite ficaria marcada como o início da Tropicália. Alegria, alegria foi feita no solar lá de Fossa. Eu entrei com uma banda de rock e deu um grande escândalo. Mas enfim, era a letra que eu queria, entrar no Festival da Record. Apesar de ser um símbolo nacional, principalmente fora do Brasil, Carmen Miranda dividiu opiniões. Para uns, ela criava um estereótipo falso e simplório do brasileiro para as audiências estrangeiras. Para outros, foi representante da cultura nacional no exterior. Caetano Veloso, inicialmente, considerava que outros artistas eram mais merecedores do reconhecimento internacional de Miranda. Porém, com a Tropicália, ela passou a ser uma representação do movimento, menos por seu significado cultural ou artístico, e mais pela estética mesmo. Você sabe que a imagem tropical de Carmen Miranda veio a calhar com a mistura brasileira que nascia. E ela foi invocada inclusive na faixa Tropicália. Verdade. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Parte do que fez o período tão intenso foi o anseio do público por uma classe artística que os representasse. Isso não significava unanimidade. Não é de hoje que os conflitos políticos interferem na criação artística. Em meio a isso, Caetano e Gil foram convidados para um debate sobre o tropicalismo na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Sim, Caetano vai contar melhor pra vocês. Mas eu lembro que ao chegarmos lá, a gente foi recebido com muitas vaias, com uma plateia muito hostil. É mesmo, foi muito difícil falar naquela ocasião, por conta da gritaria do público. O público estava realmente muito louco, gritando muito. Chegaram até nos atirar bananas e bombinhas, não é mesmo, Gilberto? Verdade. Mesmo, menino. Vixe, maninha. Ó, neguinha. Tudo é tão bom. Cerca de um ano depois do terceiro Festival de Música Brasileira, os tropicalistas causariam impacto mais uma vez no festival. Dessa vez, tratava-se do Festival Internacional da Canção. Caetano apresentou É Proibido Proibir e foi recebido por vaias da plateia. Acompanhado dos Mutantes, ele subiu ao palco com suas vestimentas nada convencionais e juntos fizeram uma apresentação polêmica. O público não os poupou e jogou tomates, ovos e pedaços de pau no palco. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado. Coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir foi Gilberto Gil. O grupo formado por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias era um caso à parte. Influenciados por Beatles, Jimi Hendrix e outros nomes do rock internacional, eles foram grandes precursores no estilo do país, sem deixar de lado as raízes brasileiras, o que fez tão essenciais para a Tropicália. Além de participarem de Panis, Circenses, disco que reuniu artistas e músicos do período, eles participaram de grandes momentos do movimento. A verve, a guitarra e o baixo elétrico dos Mutantes, somado aos arranjos inventivos do maestro Rogério Tupá, tornaram-se síntese sonora do tropicalismo. A gente formou o grupo em 66 com a intenção de mergulhar na cultura local. Nós somos pioneiros na mescla do rock and roll com elementos musicais e temáticos brasileiros. É mesmo, Sérgio. Daí surgiu o convite do Gilberto para a gente acompanhar aquela apresentação da canção, domingo no parque. No terceiro festival, parece, MPB da TV Record. Festival, com sim, é verdade. Roberto Carlos, junto com Erasmo Carlos e Vanderleia, teve vários programas de TV em 1960, onde apresentava os maiores sucessos da Jovem Guarda. Não demorou muito, então, para que Caetano e Gil fossem contemplados com o programa na TV, Divino Maravilhoso. Ficou no ar por apenas 3 meses na TV Tupi,
mas foi suficiente para causar impacto. No cenário, um quadro informava: aqui jaz o tropicalismo. Talvez eles ainda não soubessem, mas esse era o começo do fim do movimento. Sem roteiro e sem filtro, eles faziam o que bem entendiam na TV, o que gerava uma série de reclamações na emissora. O programa finalmente deixou de ser transmitido depois que Caetano cantou uma música com um revólver apontado para sua cabeça. O movimento libertário por excelência durou pouco mais de um ano e acabou reprimido pelo governo militar. Seu fim começou com a prisão de Gil e Caetano em dezembro de 1968. A cultura do país, porém, já estava marcada para sempre pela descoberta da modernidade e dos trópicos. Depois de ficarem presos por 2 meses, Gil e Caetano voltaram para a Bahia, onde serviram prisão domiciliar. Ao fazer um acordo com o governo, os dois foram expulsos do Brasil e viveram como exilados em Londres. Isso não significa que seu tempo na Inglaterra não tenha sido frutífero. Em 1970, eles visitaram o festival da ilha de Wight, junto com Gal Costa e os outros tropicalistas. Eles acabaram subindo ao palco e fazendo uma ilustrada apresentação que incluiu pandeiros e versões de músicas em inglês, apresentando a Tropicália para os gringos. Making of. Aí galera, já estávamos com Trabalho de pensamento social brasileiro. Ai! Verdade? Vixe, maninha! Cala a boca, Renan! Pioneiros na mescla do rock and roll com elementos musicais e temáticos brasileiros aí. Tô chorando, não posso. É Gilberto. Concordo. Nos deparamos com uma fazenda hostil. É, menino. É muito hostil. Que isso, menino? Manha. Muitas várias, olha o neguinho. Caiu bem na cabeça! Do movimento. Tá desconfiado já. Tá, se olha, tá enganado. Tá ficando bonito, é? Ô, menino lindo. Rápido, Betânia está vindo, rápido! Betânia, por favor! Não, ele toca em mim! Betânia! Volta. Tem que tocar nele. Chega pra mim.